E já para começar, eu quero chamar a sua participação aqui comigo, porque hoje temas incríveis para te ajudar, né? Tanto saúde quanto aí o alerta de golpes. Já vou começar com a nossa enquete do dia. Você já sofreu algum tipo de golpe? Já caiu em algum golpe, né? Conhece alguém? Conta aqui para mim, o WhatsApp tá na tela, pode ser no WhatsApp, no Instagram. Teve a sua conta hackeada, tá muito comum agora também os criminosos hackearem contas, né, de empresas até para aplicarem golpes, tá bom? Quero a sua participação. E também já para falar de saúde, tromboflebite é o tema de hoje com a doutora Bruna. Seja bem-vinda. Olá, boa tarde, obrigada. Já em clima de fim de ano, né, doutora? Verdade. A gente estava comentando aqui como passa rápido, né? Correria agora, final do ano, mas tem né? Bastante dica ainda, bastante ajuda para quem está em casa quando a gente fala de saúde, né? Sim, com certeza. Até agora que o pessoal viaja bastante, carro, avião, né? A tromboflebite é uma das complicações que pode acontecer, né? Porque fica muito tempo em repouso, né? Então a gente vai esclarecer algumas dúvidas aí, como poder prevenir e tratar também. Bom demais. Até deixa eu abrir um parênteses, já que a gente está falando de fim de ano. Nessa época do ano que o pessoal viaja bastante, dá aquela pausa também no trabalho, aí acaba bebendo bastante também, comendo bastante, enfim, a gente acaba deixando a saúde de lado um pouquinho nessa época do ano. Assim, com certeza, né? Até as pessoas assim, né? Pacientes que têm mais doenças crônicas, né? Diabéticos, hipertensos, né? Obesidade, às vezes o colesterol alto, né? Então a gente conversa bastante com os pacientes, né? Para ter aquele cuidado, né? E para não abusar, que a gente sabe que o abusar um pouquinho acaba acontecendo, né? Mas para lembrar que sempre que a conta vem, né? Que aí a conta vem e que às vezes acaba pagando um preço muito alto por um prazer momento, temporário, né? Exatamente. E já que a gente está falando aí de festa de fim de ano, e a gente está conversando aqui com a nossa doutora, que é cirurgiã vascular, quando a gente bebe bastante, doutora, que a gente fala assim no outro dia, nossa, como eu tô inchada, acho que é porque eu bebi bastante. Faz sentido? É verdade isso? Faz sentido, né? Porque o que acontece? A bebida, na verdade, ela faz com que ela tanto também tem aquele negócio, principalmente, né, às vezes bebe muito, você começa a ir muito no banheiro. É verdade. Né? Você tem aquela vontade de fazer xixi. Não é só porque você consumiu muita bebida líquida. Realmente, ela faz uma alteração hormonal, né? Ela faz uma alteração hormonal e ela inibe um hormônio, que é o hormônio antidiurético. Então, realmente, você acaba tendo mais vontade de fazer xixi, só que você acaba eliminando muita água. E aí acaba concentrando, como se fosse aumentando a quantidade de eletrólitos da corrente sanguínea. Entendi. Então acaba concentrando. E aí fica mais concentrado e aí você retém mais o líquido. Então você acaba inchando mais. Que às vezes pega a perna assim, ó, chega a funda de tão inchada. Isso, acaba assim, ela causa, como ela faz essa alteração hormonal, né? Então é um mecanismo um pouco complexo, mas ela acaba, você retém mais líquido, né? No meio extracelular, porque esse sangue esse líquido fica mais concentrado, né? É uma questão de química mesmo, assim, né? De osmolaridade. E você acaba eliminando muita água livre por causa dessa alteração hormonal. Então, realmente, a bebida alcoólica, né? Principalmente assim, quando é cerveja, que você acaba tendo um nível de líquido maior, porque às vezes quando você bebe outras coisas, você não ingere tanto em volume, né? Ainda mais no calor, que você acaba bebendo aí bastante. Isso, então acaba acordando outro dia inchada mesmo. Perfeito, obrigada por tirar essa dúvida aqui. Agora, voltando para o nosso assunto de hoje, tromboflebite. O que é, doutora? Explica pra gente. Então, o que é a tromboflebite? Na verdade, a tromboflebite, ela é uma formação de um trombo numa veia do sistema superficial, né? Ela mais comumente acontece nas pernas, pode acontecer nas veias dos braços também, mas como a gente tem o sistema dividido em sistema profundo e sistema superficial, né? Aqui a gente tem uma representação de veias do sistema superficial, que são aquelas veias que a gente vê, né? Não são aquelas veias profundas que ficam embaixo da musculatura. Então, essas veias, quando elas, por algum motivo, o sangue fica parado ali e elas inflamam, ela corre a formação de um trombo. E aí esse trombo, ele é inflamatório, né? Ele deixa você consegue ver essa identificação visual mesmo,
mesmo, o que fica duro ali a região, avermelhada e inflamada, né? Os fatores de riscos que levam à formação desse trombo, o repouso é uma delas, né? A outra coisa que é o que você falou também, o consumo da bebida alcoólica acaba concentrando esse sangue, né? Então esse sangue ficava mais hiperosmolar, né? E aí acaba facilitando a formação de um trombo também. Tipo coágulos ou não? Tipo coágulos, Na verdade, o coágulo e o trombo, ele tem uma diferença técnica de explicação, né? Na verdade, o trombo, ele é quando a gente refere a trombo quando é a formação no local, né? O coágulo, geralmente, é quando esse trombo se solta e vai para uma outra região, que pode acontecer também. Nós temos até outras imagens aqui que eu achei incrível, assim, da gente ver como fica. Olha isso aqui. Aqui tá em que grau? Tá num grau mais elevado? Já tá num grau mais elevado. Às vezes, por quê? Porque aí foi acometido um grande trajeto varicoso, né? Quando você tem uma tromboflebite num trajeto, numa varizes ou numa veia menor, às vezes ela pode ficar mais restrita a uma região. Aí já acometeu um grande vaso, né? E um vaso calibroso. Então, a gente já tem uma tromboflebite mais significativa. Ela é bastante dolorosa, Eu ia perguntar agora se dói, porque quando a gente vê essa imagem assim, vermelha, roxa, dá uma impressão que tá doendo, que tá, né, latejando. Ela é bastante dolorosa. A temperatura dela, ela faz calor local, esse rubor, essa vermelhidão, né? Até quando acomete juntas, assim, né, ambientes de flexão, até para dobrar o joelho, dói, né? É bem desconfortável mesmo. E além de poder, assim, às vezes depois que melhora, né, tem tratamento, ela melhora, mas pode deixar até sequelas, até manchas na pele, pode acabar evoluindo. E quando a gente fala de tratamento, então desse processo, dura quanto tempo isso? Dura quanto tempo o tratamento? Tem cura? Então, tem cura sim, tá? O tratamento é um tratamento de médio a longo prazo, tá? Até assim, a remissão, logo que iniciar, é importante lembrar que assim, ela pode complicar, então se o paciente começou a apresentar sintomas assim, ele deve procurar o serviço de atendimento, né? O médico, ou se estiver viajando, uma emergência, né? Porque não é uma coisa que você pode deixar para outro dia, ou para amanhã, ou semana que vem. E para isso acontecer, assim, de um dia para o outro? Não, por exemplo, estou viajando e acordei com a perna desse jeito. Geralmente ela é repentina, ela é rápida mesmo, né? Porque começa a formação dos trombos e aí o sangue começa a bater em fundo cego, ele vai se perpetuando. Então ele evolui rápido mesmo. Então, assim, deve-se procurar, né, o atendimento médico logo. O tratamento dá para ser feito. Geralmente não, a maioria dos casos não precisa de internação, tá? A maioria, quando é tromboflebite superficial, não precisa. Hoje a gente tem medicações para isso, via oral, né? O paciente consegue tratar no domicílio mesmo e o tratamento geralmente ele é feito de pelo menos de 3 a 6 meses, né? Podendo ser, quando é muito pequeno, um pouco menos, mas geralmente o tratamento, o acompanhamento é feito de 3 a 6 meses. E o paciente tem, dependendo do grau, a remissão total dos sintomas. Claro que a dor, o calor, aquele super desconforto, logo nas primeiras semanas, nos primeiros dias de tratamento já alivia. Já dá uma aliviada. Mas quando você pega na pele, você sente um cordão, a definição é um cordão endurado da veia, às vezes demora até alguns meses para sair. Olha, interessante. Temos até mais uma imagem aqui pra gente ver, de um outro ângulo. Olha, fica até uma parte meio esbranquiçada, assim. Fica. Realmente, olhando, dá a impressão que tá doendo bastante. Dói, né? É bem desconfortável mesmo. Meu Deus, aqui nesse caso, acredito que seja uma mulher, a perna, mas tem alguma relação, se atinge mais mulheres ou homens, alguma faixa etária, doutora? Tem, né? Ela é mais comum em mulheres. Primeiro porque, assim, ela pode atingir os dois tipos de veias, tanto veias saudáveis quanto veias varicosas. Ela é muito mais comum e muito mais frequente, né, atingir as veias varicosas, até porque necessita dessa estase sanguínea que a gente fala que é essa parada da circulação, né, que é um fator de risco para produzir esses trombos. Então é muito mais comum atingir veias varicosas. Como a mulher tem muito mais varizes, né, veias varicosas que o homem, ela é mais comum atingir em mulheres, né? Além também que tem o fator hormonal, né? O fator hormonal é um fator de risco, principalmente, né, os hormônios derivados do estrogênio, que a gente encontra nas mulheres, né? Então até o uso de anticoncepcionais. A gente sofre com essa questão de hormônios, meu Deus do céu. Então ela é muito mais comum em mulheres mesmo. Homens, vocês não sabem tudo que a gente passa, tudo que a gente sofre, viu? A gente já falou então
do que é, dos sintomas, de como pode acontecer. Agora eu queria entender o seguinte, tem como eu prevenir? O que eu posso fazer? De repente, alguns hábitos, né? Ou então até procurar o profissional, procurar um médico com antecedência. E tá ali, né? Sempre monitorando. Como que a gente pode prevenir a Então, doença? assim, como a gente necessita do que a gente falou, da hipercoagulação, né? Da estase sanguínea, até de uma lesão ali vascular no endotélio, o que a gente pode trabalhar é com prevenção desses fatores, né? Primeiro, como ela é muito mais comum em pacientes que têm varizes, que têm aquela veia doente, o paciente que tem as varizes dilatadas, que sabe que tem ou que visualmente vem, procurar um vascular para ver se para tratar essas varizes antes que compliquem, que essa é a complicação mais frequente do paciente que tem aquelas varizes grossas e não trata, né? Então, se ele tem essas veias dilatadas, é procurar o vascular para tratar, né? E além disso, se porventura não conseguiu tratar, se ele vai, por exemplo, fazer uma viagem ou uma cirurgia, vai ficar em ambientes, né, que vai ficar parado muito tempo, em repouso, procurar o médico também para ver, usar às vezes as meias de compressão, que é um assunto que a gente quer trazer aqui para conversar. Sim, até recebemos já perguntas sobre esse assunto, doutora, se pode usar no dia a dia a meia, ou só quem tem um problema, né? Então, elas são indicadas, sim, tanto para quem tem problema como para usar no dia a dia. Elas podem sim. Só que é sempre importante passar por uma avaliação. Por quê? Porque tem doenças que contraindicam o uso delas, né? E além disso, a gente tem cada especificação de meia para cada tipo. A meia do dia a dia, que é uma meia de prevenção, é um tipo. A meia para quem tem varizes é outra. A meia de quem faz cirurgia, por exemplo, cirurgia plástica, às vezes se usa, é outra. Então, muito bom fazer esse alerta aqui. Que aí o pessoal vai lá na internet, vou comprar uma meia. Resolvi comprar uma meia. Vai lá na internet, compra e a meia errada. E aí às vezes a pessoa usa e fala, eu usei e não deu resultado nenhum, né? Então é porque às vezes não tá usando a meia certa. É verdade. Vou começar a abrir para vocês aqui, para as perguntinhas, que tem várias chegando aqui. A Maria Lúcia, ela não deixou a cidade, mas ela tá falando, acabou de mandar aqui, Presidente Prudente. Ela tá falando assim, doutora, se no caso a tromboflebite pode virar uma trombose, tem alguma relação? Tem, sim. Ela pode virar uma trombose, tá? Não é todas, né? A gente tem casos e é uma das evoluções da doença. Quando ela comete as veias safenas, que são veias mais internas, geralmente, como o sistema, esse superficial e esse profundo, eles se comunicam, né? Quando ela comete a veia safena, por exemplo, próximos a lugares que se comunicam, que seria na região da virilha ou na região aqui atrás do joelho, ela pode atingir o sistema profundo e sim virar uma trombose. Né? Então, por isso que é um dos fatores que a gente orienta a tratar o mais rapidamente possível, para não evoluir. Entendi. Tem uma perguntinha aqui, doutora, não é muito assim do tema de hoje, mas eu vou fazer, vai que dá pra gente ajudar a nossa telespectadora. Ela tá falando assim que ela faz o uso de anticoncepcional tem muito tempo e se é verdade que dá trombose. O pessoal tá querendo falar aí da trombose. Vamos falar desse assunto aqui pra vocês novamente. Então, assim, o anticoncepcional, primeiro de tudo, a gente tem que avaliar qual anticoncepcional que ela usa, né? Perfeito. Que a gente tem as categorias de anticoncepcional. A maioria dos anticoncepcionais, que em geral as pacientes mulheres usam, são anticoncepcionais com 2 tipos de hormônios, estrogênio e progesterona, né? O hormônio estrogênio, ele aumenta o risco de ter trombose, né? Claro que a gente tem que ter os outros fatores de riscos associados, mas assim, ele não é uma causa isolada. Não é porque você toma anticoncepcional que você vai ter trombose. Isso. Mas se você comparar mulheres que tomam e mulheres que não tomam, as mulheres que tomam anticoncepcional, elas sim têm um risco aumentado de ter trombose, sim. Ele é um fator de risco bem significativo, na verdade. Olha, interessante. A gente vai voltar a falar desse assunto pra vocês, tá bom? E olha, todas as entrevistas que a gente faz aqui com a doutora Bruna ficam salvas lá no canal da TV Band Paulista no YouTube, tá? Então nós já falamos o quê? Do pé diabético, né, doutora? Já falamos de trombose? Nós já falamos de trombose, né? Mas a gente às vezes pode voltar no assunto para esclarecer, porque como são assuntos muito extensos, às vezes não dá ficam tempo. algumas dúvidas. Mas todos os nossos bate-papos ficam salvos lá pra você. Então pode procurar lá e pode procurar a doutora Bruna também, né? No consultório, em Presidente
gente prudente, enfim. Recado dado, né, doutora? É, isso aí. Tem bastante perguntinha aqui, mas eu vou fazer um dia, a doutora responde. Só respondendo pergunta do pessoal. Tá que ótimo. tem bastante, viu? Muito obrigada, se eu não te ver mais um Feliz Natal. Muito obrigada por mais um ano aqui no Band Mulher, a parceria. Ah, né? obrigada a vocês. A gente que agradece. E olha, já ouviu falar do golpe aí do Pix, golpe do WhatsApp? Tem muitos golpes hoje em dia, né, É doutora? verdade. A gente tem muito que ficar mesmo. de olho, tem que ficar né? esperto. Às vezes usam até o nosso nome, né? Chega lá no WhatsApp assim com a nossa foto, né? É, com o nome, número de telefone. É, exatamente. Então os criminosos aí estão super antenados, tá? E a gente vai falar desse assunto no próximo bloco. Muito obrigada pela sua participação.